Nós sabemos que os opioides são analgésicos bem potentes e nós vemos hoje em dia um maior uso dessas medicações, com algumas epidemias, inclusive, de abuso dessa substância, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente ainda não vê muito isso, mas se a gente não começar a falar sobre esse assunto, essa pode ser uma realidade, sim, encontrada no nosso país. Os opioides, eles têm as suas indicações. Nos tratamentos para alguns tipos de dor, eles são muito bem indicados, por exemplo, dores em pacientes oncológicos, dores em pacientes portadores de algumas doenças crônicas, dores pós-operatórias, pós-traumas ortopédicos, por exemplo. Então, os opioides, eles são, sim, uma ferramenta no tratamento de algumas dores. Mas é importante a gente discriminar alguns conceitos antes de saber se dá para usar ou não. O conceito de tolerância, dependência e vício. Tolerância é algo que pode acontecer quando você faz uso do opioide, não prescrito de uma forma muito adequada, provavelmente, e acontece que o manejo da dor fica difícil e você vai precisando cada vez mais de doses maiores para você ter o mínimo de efeito da medicação. Então isso é o que a gente chama de tolerância. A dependência é quando você, independente se vai subir a dose ou não, você tem a necessidade daquela medicação para um alívio tanto físico quanto emocional. E aí vem o vício. O vício, ele é uma doença separada, muitas vezes associado à tolerância e à dependência. O vício, ele não depende da dose. O vício, a pessoa não consegue ter controle da quantidade de medicamentos que ela ingere. Então, independente se ela está tendo um efeito analgésico adequado ou não, ela vai ingerir cada vez mais, principalmente pela sensação de conforto que a fisiologia do opioide ali proporciona. Então, quando a gente vai prescrever um opioide, essa parte do vício a gente tem que levar em consideração. O vício a um remédio, a uma medicação, tem o mesmo fundamento de um vício em álcool, tabaco e outras drogas. Existe o fator ambiental que entra sim, existe o fator genético, o fator familiar. Então, toda vez que a gente vai prescrever, isso tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque uma das situações mais difíceis de se tratar é a abstinência de opioides. A abstinência é quando a pessoa que tem o vício, ela fica sem a medicação ou ela usa uma medicação antagonista, que a gente fala, né, para cortar o efeito desse opioide, e ela passa a ter sintomas de abstinência, que podem ser vários: insônia, sudorese, que é aquele suor excessivo, dores de cabeça, irritabilidade, alterações de humor, comportamento. Tudo isso entra caracterizando uma síndrome de abstinência. E para que isso não ocorra, o que é necessário? Falar sobre o assunto, divulgar isso para as pessoas e dizer que o opioide, ele não é água com açúcar. O opioide, ele não é um remédio que você pode usar de qualquer maneira. Ele tem que ser prescrito de forma adequada, titulado a dose de forma adequada. A gente faz rotações do opioide, ou seja, a gente troca a medicação ao longo do tempo em tratamentos crônicos. Para quê? Para que a gente desmistifique e fique aquela sensação de ou eu uso e posso me viciar ou eu não uso, né? Então, assim, é uma ferramenta, ele não pode deixar de ser prescrito, a gente usa isso no dia a dia, no nosso meio de quem trata, quem cuida de dor, mas quando bem prescrito, ele é uma ferramenta muito boa, ele ajuda na qualidade de vida do paciente. Então, se a gente consegue ter esse discernimento, a gente consegue continuar proporcionando alívio para as pessoas que realmente precisam dessa medicação.